Com subsídios do Estado, mais de 80 famílias recebem casas populares em Paysandu, no noroeste do Paraná. Rio Grande do Sul investe 17 milhões de reais em ações para a cultura gaúcha. Programa estadual terá editais para fomentar o tradicionalismo. Hospedagem para todos na COP30. Após críticas, governo se manifesta sobre falta de leitos em Belém. Rua 25 de Março na mira dos Estados Unidos. Governo americano investiga supostas práticas comerciais desleais no maior centro de comércio popular do país. Donald Trump diz que Coca-Cola vai usar açúcar de cana nos Estados Unidos, substituindo o xarope de milho em busca de hábitos mais saudáveis. E você vai ver ainda. Santa Catarina lidera a criação de novas marcas de cachaça no país, com aumento também de novas fábricas. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 17 de julho. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. Acidentes envolvendo picada de escorpião no Paraná têm preocupado a população e autoridades do estado. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná vem reforçando os cuidados necessários para prevenir acidentes com escorpiões, especialmente após a morte de uma criança de 3 anos em Cambará, no norte pioneiro do estado. Mesmo no inverno, quando as temperaturas são mais baixas, os riscos de picada permanecem, em especial nas áreas urbanas. Isso porque os escorpiões tendem a buscar abrigo e alimento dentro das casas, aumentando a possibilidade de contato com as pessoas. A Secretaria de Estado da Saúde enviou uma equipe de profissionais para uma busca ativa de escorpiões no bairro onde a criança, que morreu pela picada do animal, morava. Dentre os 236 casos de acidente com escorpião registrados este ano na 19ª Regional de Saúde, 68 casos são em Cambará. O objetivo da ação é identificar possíveis locais com o maior número de escorpiões e realizar a remoção, evitando novos acidentes na localidade. Somente no primeiro dia, a equipe capturou 15 escorpiões, sendo a maioria deles o escorpião amarelo, uma espécie com grande capacidade de adaptação a ambientes alterados. Os animais estavam se abrigando em terrenos com acúmulo de lixos e entulhos. Profissionais de entomologia seguirão as buscas até domingo e depois expandirão as ações para outras regiões da cidade. O escorpião gosta de entulhos, restos de construção civil, tábuas de madeiras que estão aí guardadas, ambientes onde ele possa se esconder, o vão, as frestas de um muro. E com isso, eles continuam presentes aqui no nosso estado e também em outros estados. Nós tivemos um acidente em Cambará, onde uma criança de 3 anos perdeu a vida. Nas cercanias, ali do quarteirão onde aconteceu o acidente, nós já localizamos 15 escorpiões, foram capturados pelas equipes do município e do estado. Agora, esse acidente pode ocorrer em qualquer lugar. Nós temos o soro à disposição, o antídoto, mas também temos 4 sedes do Ciatox, Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. Em Curitiba, organizado pela própria Secretaria de Estado da Saúde. Em Londrina, Maringá e Cascavel, está funcionando no âmbito dos HUs. Nos últimos anos, o número de notificações de acidentes com escorpiões no Paraná tem crescido, refletindo tanto a adaptação da espécie ao ambiente urbano quanto a melhoria na vigilância e registro dos casos. Por isso, a importância do reforço na prevenção e no cuidado contínuo, mesmo durante o inverno. Em 2024, o estado registrou 6.525 casos de picadas por escorpião. Este ano, o dado parcial já soma 3.603 acidentes. É importante que as equipes de saúde possam entrar em contato com os nossos Ciatox, que possam tomar as melhores decisões de manejo clínico, mas principalmente é importante lembrar que a gente faz o combate da dengue, por exemplo, limpando o quintal de casa. É importante que a gente faça também esse olhar para não deixar acumular lixo, não deixar acumular entulho e não dar oportunidade para ter esse tipo de animal próximo das famílias paranaenses.
Também no Paraná, em Paysandu, no nordeste do estado, 84 famílias receberam as chaves da casa própria por meio do programa estadual Casa Fácil. O residencial foi entregue nesta quinta-feira e faz parte de um conjunto de ações para reduzir o déficit habitacional para famílias de baixa renda. O residencial Paysandu 1 reúne 84 moradias e recebeu cerca de 16 milhões de reais em investimentos, resultado da parceria entre governos estadual e federal, Caixa Econômica e Prefeitura. Cada família contou com subsídio de 20 mil reais para ajudar na entrada do financiamento por meio do programa Casa Fácil Paraná, coordenado pela Coapar. O Casa Fácil Paraná já é o maior programa de construção de casas do Brasil. Nós estamos passando de 100 mil casas que entregamos e está sendo construída para a população do Paraná. Essa é uma revolução que acontece no Paraná, são 100 mil unidades habitacionais e casas que acolhem as famílias, mas também casas que geram muito emprego nessa indústria a céu aberto que é a construção civil. Só neste mês de julho, o governo estadual prevê entregar 5 mil casas em diferentes municípios. Voltado a famílias com renda de até 4 salários mínimos, o Casa Fácil permite que os beneficiários paguem parcelas entre R$ 450 e R$ 550 reais, valor menor que o aluguel médio na cidade. Só nesse empreendimento são R$ 1.680.000 reais colocados pelo programa Casa Fácil para as 84 famílias para ajudar com a entrada da aquisição da casa e mais de 16 milhões de investimento na obra no todo. O financiamento é viabilizado com apoio da Caixa, uso do FGTS e subsídios federais. Além de promover inclusão social, a construção de moradias também movimenta a economia local e gera empregos no setor da construção civil. Eu fiz um vídeo agora há poucos dias e eu dizia no vídeo que eu fiz, muitos não acreditaram, mas está aí, o conjunto está pronto para ser entregue para as famílias. A gente teve dificuldade quando a gente foi fazer a entrega das casas, as pessoas não acreditavam por conta de promessas feitas no passado e não cumpridas. Esta é a segunda entrega da semana em Paysandu. Ao todo, 152 moradias foram concluídas. Para quem esperava anos por essa oportunidade, a conquista representa estabilidade, segurança e pertencimento, como é o caso de famílias que, após muito tempo vivendo de aluguel ou em situação de vulnerabilidade, agora contam com um imóvel próprio. Para mim foi uma conquista muito boa, porque você saber que você vai pagar o que é seu, vai morar no que é seu. Aqui, se eu ponhar um prego, ninguém manda eu tirar. Eu ponho meu armário onde eu quiser, né? Eu ponho, se eu quiser mudar minha cama, se eu quiser tirar a cama e pôr aqui fora, eu ponho. Por quê? Porque é minha casa, Deus me deu. A gente tenta e quando a gente consegue, assim, é uma sensação maravilhosa, né? E ter a família da gente com a gente, né, na casa que é nossa, é espetacular. No Rio Grande do Sul, investimento de 17 milhões de reais marca o lançamento dos Festejos Farroupilhas 2025. Os Festejos Farroupilhas de 2025 foram lançados oficialmente nesta quarta-feira no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Durante a cerimônia foi anunciado o programa Avançar Tchê, que destinará mais de 17 milhões de reais a projetos de valorização da cultura gaúcha. Os recursos serão distribuídos por meio de 2 editais e deverão apoiar atividades de pesquisa, ensino, celebração e preservação do tradicionalismo no estado. Do valor total, 16 milhões serão destinados ao edital Prêmio Tradicionalismo Gaúcho, que contempla instituições com histórico de atuação na cultura regional. Os outros 1.600.000 irão para o edital Invernadas Culturais, voltado a oficinas e projetos como danças, música e gastronomia típica. A iniciativa reconhece o papel dos centros de tradição gaúcha como espaços de manutenção da identidade e apoio às comunidades, inclusive em situações de emergência, como nas enchentes de 2024. Esse amor que a gente tem pelo Rio Grande, que é muito carregado pelos nossos símbolos, né? Pelas nossas músicas, pela nossa arte, pelo jeito de se vestir, tudo isso que faz parte desse contexto cultural do gaúcho e do Rio Grande, nos dá esse senso de pertencimento, como eu disse, que quando somos impactados por um evento climático, todos aqui, né, que representam tantos outros lá fora,
souberam fazer a sua parte. Os festejos celebram a Revolução Farroupilha, iniciada em 1835, considerada um marco da formação social e política do Rio Grande do Sul. O tema de 2025 homenageia Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa. A programação tem início oficial com o acendimento da chama crioula em agosto, em Caxias do Sul, e se estende por todas as regiões do estado. Darcy Fagundes, um mestre divulgando a tradição. E o tempo mostrou a importância de tudo que aconteceu. Foi através do rodeio que o gauchismo cresceu. Darcy Fagundes, lendário Rio Grande, te reconhece. Ao teu rodeio, Coringa, nosso povo agradece. O Fundo Monetário Internacional elevou nesta quinta-feira a previsão de crescimento econômico para o Brasil para 2,3%. Um comunicado do Conselho Executivo do Fundo destaca que a economia brasileira cresceu com força nos últimos 3 anos, surpreendendo de forma positiva. Apesar do crescimento de 3,4% em 2024 para 2025, a previsão divulgada em abril apontava um crescimento de apenas 2%, corrigido agora para 2,3%. A médio prazo, o FMI espera que o crescimento se recupere até 2,5% devido à política monetária e a outros fatores, como a implementação da reforma tributária para melhorar a eficiência e acelerar a produção de hidrocarbonetos. O FMI também aponta riscos negativos, como o recente aumento da incerteza política global e a escalada das tensões comerciais. O governo brasileiro garantiu que vai haver hospedagem para todos durante a COP30 em Belém e ofereceu preços acessíveis para as delegações dos países em desenvolvimento. A manifestação foi em resposta às críticas sobre os custos de acomodação durante o evento. Por decisão do Brasil, que preside neste ano a cúpula climática mais importante da ONU, a COP, será realizada pela primeira vez na Amazônia, em Belém, uma cidade de 1,3 milhão de habitantes com capacidade hoteleira limitada. Em entrevista a jornalistas, o secretário extraordinário para a COP30, Walter Correia, disse que haverá imóveis para todos e estão encontrando valores adequados para todos. O governo do presidente Lula disponibilizou uma plataforma virtual na qual as delegações de um grupo de 98 países em desenvolvimento e países insulares têm acesso a 1.500 gratificações por um valor de até $220, o equivalente a R$ 1.225 por noite. Representantes de muitos países poderão reservar outros 1.000 quartos nessa mesma plataforma por até $600 ou R$ 3.340 por dia. O governo informou que está em negociação com a rede privada para definir preços razoáveis nas demais restrições. No fim de junho, durante as reuniões preparatórias da COP30, vários países manifestaram preocupação com os altos preços para se hospedarem em Belém. Nos últimos meses, alguns hotéis ofereceram diárias que variam de $1.400 a $7.000. Serão necessários cerca de 20.000 quartos para todas as delegações. Além de cruzeiros, hotéis e residências particulares, os organizadores adaptam-se a universidades e escolas. Walter Correia reafirmou que o evento irá ocorrer em Belém, apesar de pedidos de alguns países que tenham sido transferidos para uma cidade maior. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira o retorno do decreto presidencial que aumentou a alíquota do IOF. A decisão atende aos principais objetivos do governo. Na decisão, Moraes destacou que, pela Constituição, o presidente pode editar decretos alterando a alíquota do IOF. No entanto, essa prerrogativa precisa respeitar as limitações previstas em lei. A sentença atendeu a quase todo o pedido do governo federal. O único trecho suspenso pelo ministro trata das operações chamadas risco sacado. Alexandre entendeu que a cobrança do imposto nessas operações foi além do simples reajuste da alíquota, criando uma nova hipótese de incidência, o que exigiria uma lei específica, e não poderia ser feito por decreto. O impasse sobre o aumento do imposto se arrasta há cerca de 2 meses. Em maio, o presidente Lula elevou o tributo por meio de decreto.
Em 25 de junho, o Congresso Nacional aprovou um decreto legislativo suspendendo os efeitos da norma presidencial. As duas medidas foram questionadas no STF. O Partido Liberal alegou inconstitucionalidade do decreto presidencial, enquanto o PSOL pediu o mesmo em relação ao decreto legislativo. Já o presidente da República solicitou que o Supremo validasse o aumento das alíquotas. Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, realizou uma audiência de conciliação na terça para discutir o tema. Na ocasião, representantes da União, do Senado, da Câmara dos Deputados e dos partidos envolvidos não chegaram a um acordo e optaram por aguardar uma decisão judicial, que foi proferida no fim da tarde de ontem. O IOF é um tributo federal incidente sobre diversas operações financeiras, como empréstimos, câmbio, seguros e investimentos. Com reajuste, a União deverá arrecadar 20,5 bilhões de reais a mais em 2025 e 41 bilhões em 2026. Os efeitos da decisão são retroativos à suspensão do decreto presidencial. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Geraldo Alckmin afirma que o Brasil quer negociar com os Estados Unidos. Declaração ocorre após Trump ameaçar impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Neymar volta a marcar no Brasileirão. Vitória do Santos deixa Flamengo com liderança ameaçada na competição nacional. E ainda, Santa Catarina lidera a criação de novas marcas de cachaça no país, com o aumento também de novas fábricas. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras, o Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade e vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural, Governo de Santa Catarina. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje, o assunto é a saúde de Santa Catarina. Mas vamos começar mostrando a realidade. Não está tudo às mil maravilhas. Estamos em obras que há muitas décadas nossos hospitais precisavam. Olha como a transformação já começou. A saúde de Santa Catarina agora é levada a sério. E a prova disso é que já realizamos 900 mil cirurgias. Governo de Santa Catarina. De volta com o Pix News, agora 8h19. Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil quer uma negociação com os Estados Unidos após as ameaças de Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre exportações. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se reuniu na quarta-feira em Brasília com a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a ANCHAM. Nós queremos negociação, é urgente. O bom é que se resolva aí nos próximos dias. Se houver necessidade nessa negociação de prorrogar, não vejo problema. Agora, o importante era resolver. Alckmin também comentou a abertura de investigação pelos Estados Unidos contra as práticas comerciais brasileiras. Olha, primeiro sobre a investigação, a seção 301, não é a primeira vez que é feita uma abertura de investigação. Isso já foi feito anteriormente, o Brasil respondeu
e o assunto foi encerrado. Dessa vez, o Brasil vai explicar. Os Estados Unidos abriram uma investigação por considerarem que o Brasil concede preferências tarifárias a outros países, nega proteção à propriedade intelectual e descuida da vigilância do desmatamento ilegal. Essa é uma relação muito importante para o Brasil, assim como é uma relação muito importante para os Estados Unidos, para a economia americana, e o nosso desejo, que é um sentimento, acho que unânime no setor empresarial aqui no Brasil, é de se buscar a construção de uma solução negociada entre os dois governos e que aconteça de maneira a impedir um aumento tarifário que teria impactos muito severos para a economia brasileira e também para a economia americana. Em uma carta divulgada nesta quarta-feira, o governo brasileiro afirmou que permanece pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução mutuamente aceitável sobre os aspectos comerciais da agenda bilateral. E a famosa Rua 25 de Março, em São Paulo, entrou na mira do governo americano. Os Estados Unidos iniciaram uma investigação comercial sobre supostas práticas desleais do Brasil, inclusive nesse que é um dos maiores polos comerciais do país. Lojistas da Rua 25 de Março, na capital paulista, afirmam que o comércio irregular no local, com presença de produtos piratas, ocorre de forma pontual e é continuamente fiscalizado e combatido pelos órgãos públicos. Os Estados Unidos informaram que abriram uma investigação comercial sobre supostas práticas desleais do Brasil. Um dos alvos é a Rua 25 de Março, em São Paulo. Uma lorota, porque aqui tem muita gente que trabalha de verdade honesta, entendeu? Que nem pirataria tem, mas não tá que nem era antes. Diminuiu, a polícia mesmo não deixa. Os comerciantes da região destacam ainda que o local é um dos maiores polos comerciais do país, reunindo mais de 3.000 estabelecimentos formais, que geram empregos, pagam impostos e oferecem produtos de qualidade para consumidores de todas as regiões do Brasil. Se ele acabar taxando, muita gente vai acabar perdendo emprego, vai acabar fechando lojas, assim como foi na época de 2020 com o Covid. Muita gente acabou quebrando, né? A 25, o pessoal compra na 25 por ser muito barato, né? Porque é coisas importadas que vêm de lá de fora, somente coisas muito de chinês. A investigação tem como objetivo, segundo o governo americano, averiguar se o tratamento dado pelo Brasil ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico onera ou restringe o comércio dos Estados Unidos. Sobre a Rua 25 de Março, o governo americano afirma que a região é um dos maiores mercados de pirataria há décadas, apesar das operações policiais. A Rússia entregou à Ucrânia corpos de 1.000 soldados como parte de um acordo alcançado durante as negociações de paz em Istambul, na Turquia. O representante do Kremlin, Vladimir Medinsky, disse que a Rússia recebeu os corpos de 19 militares. As trocas de soldados prisioneiros e a repatriação dos restos mortais de combatentes são o único ponto de cooperação diplomática entre a Rússia e a Ucrânia, desde que o conflito começou há mais de 3 anos. Apesar da pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Rússia rejeitou os apelos por um cessar-fogo. Nesta quinta, bombardeios russos deixaram um morto em Dnipro e vários feridos em Nikopol. A aviação ucraniana afirmou que a Rússia lançou 64 drones durante a noite, principalmente contra a região de Dnipropetrovsk, e que 41 aparelhos foram derrubados ou desativados. As autoridades sul-coreanas confirmaram nesta quinta-feira que pelo menos 3 pessoas morreram na província de Changcheong do Sul, no oeste do país, e cerca de 1.000 precisaram ser movidas por conta das fortes chuvas que castigaram o país nos últimos dias. A Coreia do Sul costuma enfrentar chuvas torrenciais nesta época do ano, mas dados meteorológicos oficiais mostram que dessa vez foram registrados volumes históricos de precipitação durante a semana. Na cidade de Seulsan, a chuva chegou a quase 115 milímetros por hora, o nível mais alto desde 1904.
Dezenas de milhares de fãs de música eletrônica chegaram ao Tomorrowland, na Bélgica, nesta quinta-feira. O sentimento para a edição do Tomorrowland deste ano é um pouco diferente. O palco principal do festival, que receberia dezenas de DJs como David Guetta e Steve Aoki, pegou fogo nesta quarta-feira. A estrutura tinha como cenário um reino de conto de fadas congelado, com um leão gigante coberto de gelo, castelos e picos nevados. Segundo a organização, o evento acontecerá normalmente, com outros 15 palcos distribuídos por 34 hectares de terreno, reunindo cerca de 400 mil pessoas ao longo de 2 fins de semana. Foi de partir o coração, muito triste, quase choramos, foi horrível. Mas estamos felizes que ainda está acontecendo e que chegamos. Estamos no clima. O Tomorrowland é uma grande família. Mantivemos a esperança, então estamos felizes que o festival está acontecendo de qualquer forma. Eu sei que não há palco principal, mas é melhor do que nada. Cerca de 40 mil pessoas são esperadas para passar a primeira noite do festival no acampamento Dreamville. As causas do incêndio, que não deixou feridos, ainda não foram esclarecidas. Algumas testemunhas disseram ter ouvido fogos de artifício, possivelmente disparados em um teste, no momento em que o fogo começou. O Ministério Público de Antuérpia informou que abriu uma investigação por incêndio acidental. Fundado há 20 anos, o Tomorrowland se tornou um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, com uma edição no Brasil marcada para outubro. O presidente americano Donald Trump anunciou na rede social Truth Social que a Coca-Cola concordou em usar o açúcar de cana nos refrigerantes vendidos nos Estados Unidos. Atualmente, a multinacional utiliza xarope de milho de alta frutose nas bebidas produzidas no país. Mas o adoçante é criticado pelo secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr. e pelo movimento Torne os Estados Unidos Saudáveis outra vez. Trump não explicou o motivo da mudança, que não vai afetar a bebida favorita dele, a Coca-Cola Light. Desde o retorno à Casa Branca, o republicano reinstalou um botão especial no Salão Oval que lhe permite ter acesso à bebida gaseificada sem açúcar. A Coca-Cola não confirmou imediatamente se alterou o ingrediente. Tanto o xarope de milho quanto o açúcar de cana são compostos por frutose e glicose. Uma revisão de estudos clínicos realizada em 2022 não encontrou diferenças relevantes entre os dois adoçantes em relação ao ganho de peso ou à saúde cardíaca. Santa Catarina é o estado brasileiro com maior crescimento no número de marcas de cachaça, conforme o Anuário da Cachaça 2025. O primeiro lugar foi conquistado após o forte aumento do registro de novos produtos, que saltou de 468 para 614, um acréscimo de 146 marcas. O crescimento mostra que o setor está se consolidando e em expansão para novos mercados, fomentando produção, emprego e renda. O aumento de novas marcas ocorre em meio à ampliação do número de estabelecimentos de produção de cachaça. Conforme o Anuário da Cachaça 2025 do Ministério da Agricultura e Pecuária do Governo Federal, Santa Catarina passou de 68 fabricantes para 73, aumento de 7,4% em um ano. Com o crescimento, o estado se manteve como quarto colocado no ranking nacional de estabelecimentos produtores de cachaça, atrás apenas de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Em Santa Catarina, cada estabelecimento tem em média 8 rótulos registrados. É mais uma atividade que vem crescendo no estado de Santa Catarina e é um reconhecimento, inclusive, de órgãos institucionais que avaliam tanto a quantidade, mas principalmente os rótulos. E Santa Catarina tem um reconhecimento nacional e também internacional, porque além de abastecer o mercado interno, também exporta cachaças de qualidade. São 46 municípios de Santa Catarina que estão produzindo hoje cachaças de primeira qualidade, e isso faz com que é mais uma atividade que está gerando renda, que está gerando emprego e mantendo uma tradição até cultural de Santa Catarina como uma cachaça de excelência
Portanto, nós estamos muito contentes com essas informações, com esse crescimento de 7,7% em relação a um ano anterior, o crescimento das cachaçarias, e ao mesmo tempo se estendendo pelo Estado e por outros países que compram essa iguaria assim, que é peculiar de Santa Catarina. Dos 73 estabelecimentos fabricantes de cachaça em Santa Catarina, 10 ficam em Luiz Alves, a capital catarinense da cachaça. O polo de cachaçarias destaca Luiz Alves no top 10 municípios do país com maior número de unidades fabricantes. A cachaça desta região se destaca pela produção familiar, clima e umidade favoráveis ao envelhecimento da bebida, além de uso de leveduras nativas que não existem em outro lugar do Brasil. A cidade tem 63 rótulos registrados e também, no ano passado, recebeu a indicação geográfica concedida pelo INPE. O registro assegura que a cachaça e aguardente produzidas na região recebam um selo reconhecendo o produto pelas suas qualidades e características exclusivas. Outras cidades, como a do Vale do Itajaí, também possuem forte tradição da cachaça. A 32ª edição da Festa Nacional da Cachaça, a FENACA, começa nesta quinta-feira e vai até domingo. O Santos venceu o Flamengo na noite de ontem e deixou a liderança do rubro-negro carioca em perigo. Neymar decidiu a partida na Vila Belmiro. Detalhes com o Vinícius Pacheco, que acaba de chegar por aqui. Vini, boa noite, que coisa, hein? Boa noite, André. Boa noite a todos que nos assistem. Neymar voltou a fazer um gol no Brasileirão. Ele que estava na Europa, desde então voltou esse ano. E desde 2012 não marcava em um Brasileirão, já marcou no Paulista, mas o seu primeiro gol no Brasileirão, consagrando aí contra o Flamengo. E o gol a gente vai conferir agora. Já no segundo tempo, o Neymar aproveitou a falha da defesa. Vou pedir para botar de novo, que acabou cortando ali o lance. A gente vai botar de novo. O Guilherme lançou, Neymar protegeu e fez o gol 1-0 para o Santos. E conseguindo assim afastar um pouquinho mais da zona de rebaixamento e colocando em perigo a liderança do Flamengo, que nesse momento já perdeu, está na vice-colocação e a gente vai explicar logo mais. Já o Palmeiras, que também briga lá em cima da tabela, tropeçou em casa e empatou com o Mirassol. Mas o Verdão saiu na frente, a gente confere aí o gol do Porco, lançamento para a área. O Veiga lançou para trás e o Facundo Torres, belo passe aí do Veiga, e o Facundo Torres completou. Jogada ensaiada do Mirassol, lançada para a grande área e o Chico da Costa completou, fazendo então um empate 1-1 entre Palmeiras e Mirassol. Já a disputa entre Bragantino e São Paulo, também brigando lá em cima, principalmente o Bragantino, ficou no 2-2. O São Paulo saiu na frente, jogando fora de casa. O tricolor fez o gol com André Silva de cabeça. O Bragantino foi buscar o empate também com lançamento na área de cabeça. O Guzman Rodrigues fez 1-1. O empate veio após essa briga na entrada da área e com desvio Andrés Hurtado fez o 2-1, a virada. E o empate do São Paulo veio esse chute mascado e o André Silva, novamente ele, deixando tudo igual, 2-2 entre Bragantino e São Paulo. Corinthians, jogando fora de casa lá no Ceará, conseguiu uma boa vitória. E a gente confere agora a briga pela bola, lançamento na área. E Thales Magno, que quase perdeu, deixou a bola escapar, mas fez o gol do Timão. Ficou assim 1-0 para o Corinthians. A disputa entre Botafogo e Vitória ficou tudo igual, 0-0, jogo sem gols. E nesse momento, Fluminense e Cruzeiro estão jogando e o Cruzeiro está ganhando por 2-0 e está assumindo a liderança. Mas caso haja aí uma mudança no campeonato, a tabela vai ficar nesse formato. Com os jogos de ontem, a tabela ficou nesse formato aqui. O Flamengo ainda liderando ontem, antes de iniciar esse jogo do Cruzeiro. Nesse momento, então, o Cruzeiro com 30 pontos assume a liderança e o Flamengo fica na vice-colocação. Todos aí empatados, o Bragantino também com 27 pontos. O Bahia teve a sua partida adiada. O Bahia que ia jogar ontem também
teria a partida marcada ontem com o Internacional, vai ser adiado porque ele jogou essa semana na Copa Sul-Americana, empatou com a América de Cali, e também o Atlético Mineiro teve seu jogo também adiado porque ele joga hoje às 9h30 da noite contra o Bucaramanga. Então aí a gente continua aí, o Botafogo na 6ª colocação, Fluminense na 7ª colocação com 20 pontos e o Atlético Mineiro, como a gente falou, com o jogo adiado. Corinthians, com a vitória, ficou com 19 pontos, subiu uma colocação e o Ceará se mantém na 10ª colocação. A gente vira a tabela e a gente mantém aí o Mirassol com 18 pontos e na 11ª colocação. O Grêmio na sua 12ª colocação também com 16 pontos e não jogou nessa rodada. O Santos com 14 pontos está na 13ª colocação, se afastando um pouquinho da zona de rebaixamento. Internacional na 14ª com 14 pontos, o Vasco e o São Paulo. Quem está na zona de rebaixamento nesse momento é o Vitória, Juventude e Fortaleza. Falando um pouquinho sobre Copa Sul-Americana, o Grêmio esteve ontem em campo jogando, fazendo a partida continental e acabou perdendo também. E a gente confere aí os 2 gols sofridos do tricolor gaúcho. O primeiro gol foi marcado pelo Gaspar Gentili, após essa briga aí dentro da área, pequena área. E o segundo gol, a bola lançada, o atacante Eric protegeu bem, puxou para a perna direita, mandou no canto e fez 2-0 para o Aliança de Lima, que depois vai disputar também a próxima partida em Porto Alegre, o jogo decisivo aí para o Grêmio. Também quem disputa continental, a seleção brasileira feminina, ontem venceu por 6-0 contra a Bolívia. E a gente vai conferir aí os gols das meninas. Primeiro gol marcado pela Luane, aproveitou o chute mascado e completou, fazendo 1-0 para o Brasil. O segundo gol com ela de novo, Luane, o rebote da goleira e fez 2-0 para a seleção brasileira. Pênalti marcado também na Luane e quem foi converter foi a Caroline, que fez 3-0, Caroline fazendo a cobrança de pênalti. E o quarto gol veio com ela também, Caroline, puxou para um lado, puxou para o outro e fez 4-0. O quinto gol veio nesse golaço aí também da Caroline e para fechar o sexto gol, a goleada, a Amanda Gutierrez fez 6-0 para o Brasil, que vai liderando aí a sua chave da Copa América Feminina, Andréia. E assim a gente encerra essa rodada de esportes de ontem. O Campeonato Brasileiro lá em cima, como vocês viram, né? Bem disputado, ponto a ponto, e nesse momento a Raposa liderando. Mas lembrando, o Cruzeiro tem um jogo a mais por conta da Copa do Mundo de Clubes. O Cruzeiro disputou uma partida e o Flamengo teve as partidas adiadas. Ok, vamos aguardar. Então, agora encerrou o bloco do esporte aqui do Pix News de hoje, literalmente com uma goleada. Exatamente. Tudo que a gente gosta de ver, né? É o que a gente gosta de ver, muito gol. E lembrando, além dos gols, a gente até tinha comentado, o Brasil fez muitos gols, mas o que perdeu também poderia ser uma goleada muito maior ainda contra a Bolívia. O que falar dos bolivianos nesse momento, tadinhos. Vini, obrigada, até a próxima. A gente encerra juntos aqui esta edição do Pix News, agradecendo muito a sua companhia. Lembrando que a íntegra da edição você confere no nosso canal lá no YouTube, Pix News HD, é só acessar, tem as nossas reportagens e o jornal na íntegra. Outras informações também no site pixtv.com.br. Na sequência tem Cinepix e a gente se encontra amanhã. É isso aí, até lá. Uma boa noite. Conectando você, Pix TV, há 6 anos.